Meus irmãos, vamos para mais uma parte do nosso estudo. Página 20 da apostila, para quem quiser e gostar de acompanhar. O cristão e as questões éticas. Vamos falar hoje sobre alguns temas polêmicos do nosso cotidiano que precisam ser falados. E de repente, se alguém lá fora pedir a sua opinião a respeito, você precisa estar embasado biblicamente para falar com essa pessoa. Você não pode simplesmente falar, olha, eu não sei o que dizer. Vai ficar um pouco constrangedor e feio para você. Nós como cristãos temos que ter, isso não quer dizer que nós temos que ter resposta para tudo na vida, mas para algumas delas nós temos sim que ter um embasamento bíblico. Nós temos que ter uma posição bíblica firmada, para algumas vezes se colocar contra aquilo que aí fora é normal, aí fora faz parte do cotidiano de cada um, mas para nós cristãos, nós temos que tomar posição a respeito. Então nós vamos falar um pouco sobre ética. Ética é um padrão de conduta que todos os seres humanos têm. Paulo chama isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo chama isso de consciência, ou obras da lei escrita em seus corações. É o que Paulo vai falar. É por isso que a ética, ela independe do cristianismo. Você não precisa ser cristão para ser ético. Nem todo ético é cristão, mas todo cristão precisa ser ético. Compreenda bem a diferença. Nem todo ético é cristão, mas todo cristão precisa primar pela ética. Ele tem que ter uma ética elevada, porque a Bíblia, ela é um código moral e ético elevado. Então, se a Bíblia é assim, nós precisamos seguir aquilo que a Bíblia determina. Por isso existe a ética humanista, existe ética islâmica, existe ética budista, existe ética entre os ateus e existe ética até entre os criminosos. Até entre os criminosos eles têm um padrão de ética, um padrão moral. Se você for no PCC, vai ter lá um padrão ético que você tem que obedecer às diretrizes do PCC. Comando Vermelho é a mesma coisa. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer uma visita em um presídio. Quando vai uma mulher a um presídio e quando ela passa entre os detentos, todos os detentos do presídio olham para o chão, que é um padrão ético deles, de olhar para o chão enquanto está passando uma mulher, porque é mulher de um companheiro de cela, então eles têm que olhar para o chão, para que não exista nenhuma conversa cruzada, algum olhar cruzado, pensando que um companheiro está de olho na mulher de outro, então por isso eles olham para o chão. Então, até entre os criminosos, existe uma ética que os conduz. Então, a ética está em todos os lugares. Outra questão ética desses departamentos do crime, dessas facções criminosas, é se você quiser sair dessa facção. Existem duas maneiras de você sair dessa facção. Primeira, morto, só quando você morrer. Segunda, convertido. É outra maneira de você sair de uma facção. Mas essa conversão eles acompanham de perto. Se você estiver fingindo que você virou crente, só para poder sair do meio deles, eles vão perceber. Eles vão lá e vão confrontar você. E se você não arrumar, eles vão te matar. A conversão, ela precisa ser genuína. Aí quando eles percebem que a conversão foi genuína, aí eles liberam o cara. Não, pode sair, não tem problema. É as duas maneiras que você tem que sair, como sair de uma facção. Então percebam que a ética está em todos os lugares. De fato, nos deparamos com questões éticas no dia a dia e precisamos tomar decisões muitas vezes difíceis de julgar, segundo a reta justiça. Agora eu quero que você pense numa determinada situação hipotética. Quem contou essa história foi Michael Sanders. Ele é professor em Harvard. Ele dá aula de filosofia em Harvard. E ele propôs, no livro dele chamado Justiça,
ele propôs essa pequena história que eu vou contar para vocês. Imagina que vocês são maquinistas. Vocês estão guiando um trem. E aí esse trem, ele perde o freio. Ele não tem freio, não tem como parar o trem. E aí à frente você vê uma bifurcação, sabe? Uma bifurcação, 2 caminhos, a direita e a esquerda. E você tem como conduzir o trem ou para a direita ou para a esquerda. Só que na direita tem 5 trabalhadores trabalhando. Eles estão trabalhando nos trilhos. Eles estão com fone de ouvido. Eles não vão ouvir a composição chegar porque eles estão de costas para a composição. Tem 5 trabalhadores. E o trem tem que ir para a direita. Faz parte do caminho dele ir para a direita. Só que você tem a oportunidade de jogar o trem para a bifurcação à esquerda. Na esquerda tem apenas um trabalhador trabalhando. Ele também está nos trilhos. Ele também está com fone de ouvido e está de costas para a composição. O que você faz? Você mantém o trem no trilho que ele tem que ir à direita e mata 5 pessoas? Ou você guia o trem para a bifurcação à esquerda e mata uma pessoa só? O que você faria? Percebam como é complicado quando a gente trata de ética. Percebam como é complicado, né? Você vai matar uma vida ou vai matar 5 vidas. Como é que você quer ser responsabilizado? Vamos piorar um pouquinho mais essa problemática. Vamos supor que você saiba que os 5 trabalhadores que estão trabalhando no lado direito são criminosos, são detentos. E eles estão trabalhando lá. E agora, o que você faz? Você permite que o trem continue à direita e mate esses 5 detentos? Ou você ainda assim guia o trem para a esquerda e mata apenas um? São essas as questões éticas que muitas vezes nós temos que lidar. As coisas não são tão simples quanto parecem. Nós precisamos lidar com essas questões de vida ou morte em alguns momentos da nossa vida. Algumas questões éticas vão exigir muito pouco de você. Outras já vão exigir um grau maior de dificuldade para que você possa sair desse laço. Como é que você sai dessa armadilha? É uma decisão difícil. Com isso quero dizer que nem sempre é fácil falar de ética. Mas nós vamos, com a ajuda da Bíblia, tocar em alguns temas polêmicos envolvendo a ética nossa de cada dia. Para aqueles que dizem que fazem aquilo que querem, ninguém vai dizer a elas o que precisa ser feito. A Bíblia tem uma resposta, ou várias. Pessoas assim têm uma consciência cauterizada, ou seja, chamam o certo de errado e o errado de certo. Entregam-se a paixões e sentimentos humanos e o seu Deus é o próprio ventre, como diz Paulo. O salmista Davi, ele diz no Salmo 15: quem habitará no seu tabernáculo? Quem subirá ao seu santo monte? E Davi começa a elencar alguns padrões éticos que um servo de Deus tem que tomar, que o servo de Deus tem que ter na sua vida. E Davi termina o salmo dizendo: quem faz isso jamais será abalado. Então existem alguns padrões éticos que os crentes têm que tomar. Portanto, pare com essa conversa fiada de que você é convertido, mas o seu braço não. De que você é crente, mas ninguém pode pisar no seu calo. Que o seu temperamento é muito forte e que você, quando extravasa, você sai de si. Tudo isso é desculpa esfarrapada. Tudo isso não convence a Jesus Cristo de que você é um filho dele, de que você é um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro tem o seu temperamento transformado pelo Espírito de Deus. Se você é sanguíneo, você continuará sendo sanguíneo, mas você vai ser um sanguíneo controlado. Se você é melancólico, você continuará melancólico, mas você será um melancólico transformado.
Se você é colérico, você continuará colérico, mas você será um colérico transformado. É assim que nós temos que nos portar na vida cristã. Esse negócio de que eu vou me desviar, eu vou pedir 5 minutos para Deus, isso é balela, isso não existe, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de cristão. Cristão que é cristão, ele tem que se controlar e tem que manter o seu padrão de conduta intacto. Não acredito que iremos sempre tomar as decisões certas, vamos errar algumas vezes. Afinal de contas, somos humanos. E por vezes deixamos nos levar por nossos impulsos ou pelas situações adversas e complicadas que nos deparamos. Mas se você permanecer em espírito, se você orar constantemente, se você ler a palavra de Deus com frequência, a chance de errar diminui drasticamente. Você acabará servindo de esteio, de pilar, de referência para outras pessoas, que muitas vezes são mais fracas e menos fortificadas na fé que há em Cristo Jesus. Então nós vamos, a partir de agora, depois dessa introdução, analisar alguns casos onde o padrão ético conferido deve ser um padrão cristocêntrico, deve ser um padrão bíblico, deve ser um padrão que condiz com os filhos de Deus. O primeiro tema que eu quero tratar com vocês é sobre o aborto. Quem aqui lembra, há algumas semanas ou meses atrás, o caso daquela menina lá do Espírito Santo, que teve que fazer um aborto com 10 anos porque foi abusada do próprio tio? Quem lembra? Todo mundo deve ter visto isso aí, né? Os abusos começaram na sua infância, quando ela tinha apenas 6 anos de idade, e durante 4 anos, sistematicamente, esse monstro, esse tio dela, abusou sexualmente da menina. Quando ela chegou aos 10 anos, o organismo ovulou e ela engravidou do seu próprio tio. E aí, quando descobriram a gravidez, quando descobriram que aquela coisa estava acontecendo já há muito tempo, aí o caso foi levado para a mídia e fizeram um grande estardalhaço, né? Aborta ou não aborta? O que vocês acham? Qual foi a opinião de vocês a respeito quando saiu essa notícia? Vocês acham que essa menina deveria ter abortado ou não deveria ter tido a criança? É que a vida dela está em risco, né, Jesus? É uma situação bem fácil. A vida da menina está em risco. A maioria acha que deveria ter abortado? Alguém acha que não, que deveria ter tido a criança? A irmã ali acha que deveria ter tido a criança. É complexo, daí tem como você responder uma resposta certa. Porque isso também você tem que culpar algumas coisas. Aí você ia culpar a vida que já existia ou a vida que estava não vai existir. Aí eles falam que é 6 meses. Então a criança já era um fé. Então é muito complexo. Eu concordo com você, é um assunto muito complexo. Eu não lembro agora há quantos meses que a menina estava na sua gravidez. 3,5? 5? Entende? Então é muito complexo. É muito complexo. O Adriano deu uma informação aqui, que pelo menos foi vinculado na mídia, pelo menos foi isso que foi vinculado na mídia, é de que a saúde da menina corria risco. Então, o aborto ele faz parte da legislação da Constituição brasileira e ele é permitido em apenas alguns pontos. Quais são esses pontos? Estupro, certo? É permitido que a mãe aborte, né, que a mulher aborte, e quando coloca em risco a saúde da mãe. Então, quando a saúde da mãe está em risco, o aborto ele pode ser legal.
né? Só que isso, qual foi o fator complicador disso? Né? Que isso é feito bem no começo da gravidez, e não é o caso dela, como disse a Mariane, faltava 15 dias para 6 meses. Uma criança de 6 meses, um feto de 6 meses, ele já está bem formadinho, já tem cérebro, já consegue chutar a barriga da mãe, né? Já está bem desenvolvido. Então toda a questão ética foi colocada por conta disso, que ela já descobriram muito tarde que ela estava grávida, muito tarde. Então é uma questão complicada, mas como surgiu o fator de que a mãe estava em risco, aí ficou mais fácil se dizer não, aborta. Vocês ficaram sabendo que foi um grupo lá de cristãos, até onde eu sei de católicos, não sei se tinha evangélico no meio, né, para tentar impedir o aborto, né, porque aí começaram a dizer, por que então que não tem essa criança? Porque, irmãos, uma criança de 10 anos, ela não está preparada para ser mãe. Mas aí você pode me dizer assim, em contrapartida, Gê, você não está preparada para ser mãe, por que ela ovulou então? Se ela ovulou é porque estava preparada. Mas são questões complexas. Hoje o desenvolvimento hormonal das mulheres não é mais como antigamente, concordam comigo? O negócio está avançado demais. Eu não sei se é por causa de remédio, por algum motivo os hormônios das mulheres eles estão mais desenvolvidos do que antigamente. Mas eu acho que vocês concordam comigo que uma menina de 10 anos, ela ainda não está preparada para ser mãe. Não tem condições psicológicas para ser mãe, para cuidar de outra criança. Essa é a verdade. Mas fato é de que ela engravidou, descobriram tarde demais, e a grande questão foi essa. Por que então que você não tem esse filho e doa para adoção? Essa é uma questão. Eu acredito que é uma questão plausível, que nós precisamos discutir. Poderia ter sido feito isso? Poderia, desde que a vida da mãe não corresse risco. Mas nesse caso, ao que chegou ao nosso conhecimento, a vida dela corria risco. Então decidiram abortar. Só estou dizendo isso porque foi uma coisa que o Brasil inteiro comentou. Eu não sei se alguém pediu a sua opinião, mas se pedisse, você teria que ter uma palavra para falar. Olha, aí o processo de aborto, com quase 6 meses, eu não sei como é que foi o processo, eu não sei dizer para você como é que foi o processo. Coletagem, né? Ó, o Tom está dizendo aqui que foi coletagem. Coletagem é intrauterino, mata a criança, derrete a criança dentro do útero praticamente e suga a criança do útero, né? Praticamente é isso. Porque eu acho, minha irmã, eu acho que se tivessem a oportunidade de tirar essa criança viva, eles não teriam feito isso, na minha opinião, não sei, né? Eu sei que teve médicos que não quiseram fazer o aborto dela. Isso eu vi na mídia, que teve médicos que não quis. Então, minha irmã, segundo a Mariane falou, esse pormenor eu não tenho conhecimento, mas segundo a Mariane falou, precisava de mais 15 dias para que se fosse feita uma cesárea, né? Agora, por que não esperar os 15 dias? Se não podia esperar os 15 dias, se a vida da mãe corresse risco nesse período, aí eu não sei dizer. Médico sabe muito mais do que a gente, né? Então a gente acredita que eles fizeram de acordo com a ética médica, e a gente acredita que eles tomaram a melhor decisão. Pelo menos eu quero crer assim. Sim, pastor Tom. Dá uma pressão aí na panela, O pastor Tom está falando uma coisa aqui, é uma pergunta a ser feita, né? Porque muito se ficou
em cima da menina, né? Uma menina de 10 anos, minha irmã, ela ainda não tem uma percepção total, a sua personalidade ainda está sendo formada. O que eu escutei na mídia é que toda vez que alguém chegava para ela e falava, você quer ter esse filho? Ela chorava. Por quê? Porque o choro é uma coisa que ela não sabia mais o que fazer, então ela começava a chorar. É uma reação infantil, Agora, a polêmica toda, ela ficou em torno da menina. E pouco se falou no safado, no sem vergonha, no monstro que fez isso com a menina. Durante 4 anos, abusou da menina e aí foi preso, uma prisão preventiva, fugiu, né? Depois pegaram ele, prenderam preventivamente e deve estar isolado até agora, né? A discussão ficou muito na menina e pouco no monstro, entendeu? Claro, com certeza. Com certeza. Há 22 semanas. Hã? Há 22 semanas a gravidez. 22 semanas. 22 semanas há quantos meses? 5 meses e meio. É o que a Mariane falou. 5 meses e meio. Se ela não estava pronta para ser mãe, tanto psicologicamente como ela, não podia, eu penso isso aí, né? Não podia deixar a criança nascer e estar adoção. Foi o que eu disse aqui. Foi uma opção, né? De esperar nascer para ir para adoção. Ela não estava pronta. Mas, como o Adriano falou, a vida dela corria risco, a vida da mãe. Agora, eu joguei essa temática aí, esse caso, porque foi um caso recente que todo mundo comentou. Agora eu quero trazer algumas informações para vocês, para que vocês tenham ciência de nós debatermos esse assunto, quando se inicia a vida. Nesse caso dessa mãe especificamente, como eu disse, a criança, ela estava bem adiantada, não totalmente formada, ela não poderia fazer uma cesárea ainda, não poderia sair do útero, mas já estava bem adiantada. Mas vamos discutir um pouquinho de quando começa a vida. Acredito que todos aqui concordam que o aborto, além de crime, é pecado. Roberto Goldin, professor de bioética na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz: biologicamente é inegável que a formação de um novo ser com um novo código genético começa no momento da união do óvulo com o espermatozoide, ou do espermatozoide com o óvulo, né, para ser mais exato. Mas há pelo menos 19 formas médicas para decidir quando reconhecer esse embrião como uma pessoa. Qual será a forma que se coaduna com a Bíblia? Eis a questão. Então vamos por partes. O encontro do espermatozoide com o óvulo não é instantâneo. Não é lá no ato, na hora, 1 segundo depois, aconteceu. Não é assim. Em um primeiro momento, o espermatozoide penetra o óvulo, deixando a cauda para fora. Vocês sabem que o espermatozoide parece um girino, um filhote de sapo, né? Ele tem um corpo e um rabinho. Então ele consegue penetrar o corpo e deixa o rabo para fora. Horas depois, o espermatozoide já está dentro do óvulo, mas os dois ainda são coisas distintas. Atualmente, os pesquisadores preferem enxergar a fertilização como um processo que ocorre entre 12 e 24 horas depois do coito. 12 a 24 horas depois. Além disso, são necessárias outras 24 horas para que os cromossomos contidos no espermatozoide se encontrem com os cromossomos do óvulo. Então, nós temos pelo menos 48 horas após o ato sexual ou a fecundação para que um novo ser surja, de acordo? Então, eu vou falar agora a minha opinião. Se vocês forem ver ética cristã, vocês vão ver autores dizendo coisas diferentes a respeito de quando começa a vida. A minha opinião é o seguinte: se a ciência diz que demora de 12 a 24 horas para o espermatozoide entrar no óvulo, e depois mais 24 horas para se unir com o óvulo, então, num caso de estupro, ou num caso de uma relação sexual onde a pessoa não queira a gravidez,
se ela tomar a famosa pílula do dia seguinte, essa pílula ela não vai matar o ser vivo. Eu estou dando aqui a minha opinião. Se demora todo esse processo para que esse ser possa surgir, essas 48 horas para que esse ser possa surgir, então a pílula do dia seguinte, ela não se faz pecado tomar, porque o que a pílula do dia seguinte vai fazer? Ela vai fazer com que o espermatozoide não encontre o óvulo, ou ela vai permitir que o zigoto, que é o óvulo fecundado, não grude nas paredes do útero. É isso que a pílula do dia seguinte vai fazer. Na Igreja Católica, nessa relação, eles são mais fundamentalistas do que nós. Eles proíbem lá, até mesmo o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, é totalmente proibido na Igreja Católica. Vai contra a criação original de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela não é contra o anticoncepcional, mas tem muitos pastores que dizem ser errado tomar a pílula do dia seguinte. Eu já disse que é um aborto que está se fazendo. Eu particularmente não acredito assim, e estou dando aqui a nota da ciência sobre isso. Mas e no caso do estupro? O anticoncepcional você evita. Mas e o estupro? Estupro não tem como evitar. E aí? Estupro, como é que vai fazer com o estupro? Você foi estuprada e aí você vai ter que ficar com essa criança? Eu acho que você tem que correr e tomar as medidas necessárias para que não haja uma gravidez indesejada nesse caso. Então tem que ter isso de... Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que a ciência comprovou que 50% dos óvulos fertilizados, então o espermatozoide entra no óvulo, 48 horas, aí o que ele vai fazer? Aí o óvulo vai caminhar até a parede do útero e vai se grudar na parede do útero. Quando ele se grudar na parede do útero, ele vai começar a se multiplicar, e aí gerar um novo ser. Essa ida, essa viagem que ele faz até a parede do útero, dizem os cientistas que 50% não consegue colar na parede do útero. Ele é descartado na menstruação da mulher. Então, se nós levarmos essa consideração a sério, 50% da humanidade não chegou à vida. Se nós acharmos que esse zigoto de 48 horas era uma vida, nós vamos ter que crer que 50% da humanidade morreu. Não éramos para ser 8 bilhões de pessoas hoje, Daniel, éramos para ser 16 milhões. Só que 8 milhões morreram porque foram expelidos na menstruação, porque não conseguiram colar na parede do útero. São milhões de espermatozoides. Aí já estamos falando do zigoto já fecundado. Então, eu acho contraproducente isso. Eu não creio que Deus faria isso. Matar, entre aspas, 8 bilhões de pessoas que não tiveram a oportunidade de nascer porque o zigoto não colou na parede do útero. Então, eu acho contraproducente. Eu acredito que Deus não faria isso. Aqui nós estamos em 48 horas após a fecundação, tá? 48 horas depois. Vamos estudar um pouquinho mais. Ainda existem outros aspectos que poderíamos discutir aqui. Os cientistas dizem que o embrião pode dar origem a 2 ou mais embriões até 14 ou 15 dias após a fertilização. O gêmeo, trigêmeo. Como uma pessoa pode surgir na fecundação se depois ela se transforma em 2 ou 3 indivíduos? Existe também a teoria que estabelece o início da vida na gastrulação, estágio que ocorre na 3ª semana da gravidez, depois que o embrião, formado por 3 camadas distintas de células, chega ao útero da mãe. Nesse ponto, o embrião, que é menor que a cabeça do alfinete, é um indivíduo único que não pode mais dar origem a 2 ou mais pessoas. Ou seja, a partir desse momento, ele seria um ser humano.
Ainda existem no meio científico muitas outras abordagens de se discutir quando se começa a vida. Se na 8ª semana, quando o feto já tem um circuito básico de 3 neurônios, a base de um sistema nervoso para o pensamento racional, ou na 17ª, 20ª semana, quando a mulher consegue sentir os primeiros movimentos do feto, e tem cientista que vai mais longe, para depois do parto. Mas vamos ficar por aqui mesmo para não alongar a discussão. Eu quero que alguém leia aí Salmo 139, versículo 15 e 16. Quem achou pode ler. Os meus olhos Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, não formado. O que Davi está falando aí é da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus em relação a ele, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Agora, em que período foi isso, Geisel, que Davi está falando? Né? A tradição judaica, ela vai colocar o ser humano, uma pessoa como ser humano, num estágio maior de gravidez, né? Eu não sei precisar para você em qual semana especificamente, mas um estágio maior de gravidez. Agora, o que Davi estava pensando em relação a isso, difícil nós dizemos. Se você perguntar, Geisel, tá bom, você falou tudo isso, quando é que você acha que começa a vida? Eu acho, e isso é apenas um palpite, de que a vida começa cerca de 48 horas depois do ato. É o que eu acho. Né? Até 48 horas não tem vida. Essa é a minha opinião. Depois de 48 horas, quando o zigoto vai grudar na parede do útero, aí você pode considerar que tem uma vida ali. Antes disso, não. Então, não tem problema tomar anticoncepcional. Então, não tem problema tomar a pílula do dia seguinte. Na minha opinião. Agora vamos partir para uma outra discussão. Contrário do aborto. Se nós discutimos no aborto quando é que a vida começa, vamos falar sobre a eutanásia. Precisamos discutir quando é que ela termina. Será produtivo manter alguém ligado a aparelhos indefinidamente à espera de cura? Deus pode curar? E por que Ele não cura agora? Existem relatos de cura após algum tempo da pessoa estar em coma? Sim, existe. Mas em que casos? Nós não sabemos. Não sabemos. Quando podemos saber ser o momento certo de desligar os aparelhos? Difícil dizer. Vocês sabem que eu estive em coma induzido, devido à minha doença. Atacou até meus órgãos respiratórios. Eu tive que ser entubado. Já não conseguia respirar por mim mesmo. Naturalmente falando, era para eu estar morto. Se não fosse primeiramente Deus e depois os recursos da medicina, era para eu ter morrido. Porque naturalmente falando, eu não poderia mais respirar por mim mesmo. Eu sou um milagre, porque durante o processo eu contraí a famosa sepse. Quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando. Sepse é uma infecção generalizada. Foi aquilo que aconteceu com o meu corpo. Eu peguei uma infecção generalizada. Então, nesse momento, você fica entre a vida e a morte, e é mais para a morte do que para a vida. Hoje eu fui com a Patrícia numa consulta para ela. O pastor Teixeira nos levou lá em Mogi das Cruzes, e a consulta era para ela. Aí quando acabou tudo, quando o médico examinou ela, aí ele perguntou para mim, me viu de bengala, e o que foi isso aí na perna? Aí eu falei, Guillain-Barré. Aí ele se assustou. Guillain-Barré? Guillain-Barré. Fiquei com sequela aqui, estou fazendo fisioterapia. Aí ele falou para mim assim, olha, você teve muita sorte, porque é muito difícil escapar da Guillain-Barré.
Não é sorte não, é Deus. Então, nós temos... Então, foi Deus que me susteve, foi Deus que me ajudou. Então, a gente vê, por exemplo, então, a minha situação foi crítica, mas eu fiquei apenas nem uma semana, né, mano? Quantos dias eu fiquei entubado? 4 dias? 4 dias eu fiquei entubado. Falaram para ela que eu tinha que sair muito rápido da intubação. Por quê? Porque a intubação, ela gera infecção. E a infecção é a que mata o indivíduo, é a que mata o cidadão. Então me deixaram 4 dias entubado, depois tiraram para que eu voltasse do coma. E aí é a grande questão, né? Será que volta do coma ou será que não volta? Quando você é induzido ao coma, dependendo da sua situação, você não volta mais. Eu voltei, mas tem muita gente que não volta. E aí que está a questão, o que fazer? Eu não sei se vocês lembram do que aconteceu lá com o bispo Tide, da Renascer, da igreja Renascer, filho do apóstolo Estevão Hernandes e da bispa Sônia Hernandes. Esse cara eu conheci, né? Trabalhava no mesmo prédio que ele. Posso dizer para vocês que poucas vezes tive o desprazer de conhecer alguém tão arrogante como aquele cara. Mas questão é de que ele ficou doente, foi fazer um negócio de estômago lá, uma redução de estômago, e deu um edema cerebral nele, e ele foi induzido ao coma, certo? Foi induzido ao coma. Só que, diferente de mim, não voltou. Não voltou. Ficou 7 anos em coma. 7 anos, deitado numa cama. Eu fiquei... Irmãos, imagina o que é isso. Tudo bem que o cara tinha dinheiro, eu não tinha. Eu fiquei 65 dias numa cama. E abriu ferida aqui no meu cóccix. Abriu ferida aqui. Coisa mais feia do mundo, né? Tem sinal dela até hoje. 65 dias. Imagina 7 anos. Deitado. Imagina as escaras que esse cara teve. E ele era gordinho. Durante 7 anos, o apóstolo Estevão e a bispa Sônia subiam no púlpito e diziam assim: eu tenho certeza que Deus vai curar. Deus vai deixar meu filho sem sequela. Ele vai subir nesse púlpito e vai agradecer a Deus. Cantavam a quem quisesse ouvir que o filho dele sairia daquele coma e voltaria a ser uma pessoa normal de novo. Só que não voltou. Não voltou. Morreu. Dezembro de 2016 ele morreu, depois de ficar 7 anos em coma. Ele foi induzido ao coma e o estado de saúde passou a ser considerado irreversível pelos médicos, pois apesar dos esforços houve sérios danos neurológicos. Nós estamos falando de uma família que tinha condição financeira para manter o cara vivo. Imagina quanto custa, Guilherme, 7 anos de UTI. Imagina, 7 anos de UTI num convênio particular. Imagina, mas os caras tinham dinheiro, dinheiro não era problema para eles. Eles mantiveram lá o filho lá vivo, mas não teve jeito. Não teve jeito. Agora, respirando, né? Daquele jeito, né? Agora, Deus pode trazer alguém da vida depois de 7 anos? Irmãos, Deus pode tudo. Deus pode tudo. O poder de Deus, ele é ilimitado. Eu falei para vocês, quando eu falei sobre o cristão e o entretenimento, eu falei sobre o filme Superação, Milagre da Fé. Vocês assistiram, espero que tenham assistido. É um filme maravilhoso. O menino cai num lago congelado e fica lá 7 minutos debaixo da água. 7 minutos, irmãos. 7 minutos debaixo da água. Sai de lá com gravíssimas lesões neurológicas. Vai para o hospital, todo mundo pensa que morreu, de repente o moleque começa a ter pulsação de novo, mas o médico chega na mãe e fala assim: mãe, seu filho, mesmo que ele volte do coma, ele vai vegetar.
vai vegetar. E Deus restaurou a vida do menino. Deus restaurou a saúde do menino. Mas como é e quando é que nós podemos saber que Deus vai fazer isso ou não? Essa é a questão. É isso que é o difícil. A morte é o fim do indivíduo. O problema é que ela não ocorre de uma vez só. Como a gente discutiu sobre como inicia a vida, também há discussões polêmicas de quando termina a vida. Morremos aos poucos, algumas células antes, outras depois, alguns órgãos antes que outros. De qualquer modo, é a morte do cérebro, é quando o cérebro morre, é quando se constata morte cerebral, é quando o médico chega para você e fala assim, ó, não tem mais o que fazer. Você já pensou em doar os órgãos? Aí ele vai vir com essa conversa. É na morte cerebral. Mais do que o cérebro também morre aos poucos. Consideram os cientistas a morte do córtex cerebral. É de uma parte do cérebro. Quando o córtex cerebral morre, aí é detectada a morte cerebral. Então, só para vocês entenderem, tá? Quando o córtex cerebral para de funcionar, morrem 4 coisas no indivíduo. Morre a razão, ou seja, o raciocínio, você não tem mais raciocínio, você não tem mais razão. Morre a emoção, você não sente mais emoção, tristeza, alegria, riso, choro, você não tem mais. Morre a memória, tudo aquilo que você passou na sua vida, apaga, deleta. E morre a consciência, que é aquilo que faz com que você saiba que você é um ser vivo. Ou mais do que um ser vivo, né? Que você tem capacidade de raciocinar. Então, eu quero perguntar se vocês concordam comigo. Quando morre essas 4 coisas no ser humano, esse ser humano não pode mais ser considerado um ser humano. Esse ser humano ele está mais perto para uma planta do que para um ser humano. Se morrer essas 4 coisas. Então fica muito difícil. Aí é só realmente com o milagre de Deus, e Deus ele tem poder para fazer tudo isso, que pode reverter esse quadro. Se não houver uma ação sobrenatural de Deus, o que está ali na cama é um ser respirando, mas que não sente mais nada, que não significa mais nada, né? Só precisa parar de respirar só para completar. É o que falta. Está mais para uma planta, como eu disse. Detectada a morte cerebral, não se pode garantir que não haja retorno do indivíduo a uma vida consciente, embora exista uma probabilidade baixíssima de que isso ocorra. E como o cristão deve proceder? Difícil decisão. Primeiro precisamos saber qual é a vontade de Deus e não da família no processo. O que é que Deus quer? Será que Deus quer levar o indivíduo? Se fosse de uma forma natural, como eu disse para vocês, era para eu estar morto. Com a ajuda de Deus e da medicina, eu voltei a viver, ou eu me recuperei daquele processo de morte que eu estava. Qual é a vontade de Deus de uma pessoa que está ali numa cama, apenas esperando para desligar os aparelhos e morrer? Qual é a vontade de Deus nisso? Será que Deus quer recolher ou quer dar continuidade da vida? Segundo, temos que ter condições financeiras para manter a vida, e isso não custa barato, né? Vai depender do SUS, e se você tiver um convênio, você vai ter que pagar uma fortuna em relação a isso. É sobre isso que se refere. Sei que no calor da emoção é complicado aceitar a atitude mais racional. Por isso é importante que o parente esteja alicerçado de pessoas que possam orientar e aconselhar nessa hora tão difícil de decidir desligar os aparelhos e acabar com o sofrimento do ente querido, ou esperar um estímulo, uma melhora, que pode ser que nunca venha. Realmente é muito confrontador estar em uma situação dessa. Na realidade, só sabe de verdade quem passa por isso.
É muito fácil nós, do lado de fora, falarmos, não, tem que desligar o aparelho, deixar a pessoa descansar. Agora, quando é com um ente querido seu, quando é alguém próximo a você, aí você vai pensar diferente. Aí você vai dizer, mas não, é meu esposo, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha. Aí dói mais, aí machuca mais, aí a emoção aflora, a emoção fala mais alto. Ser racional nessa hora, você não consegue ser racional nessa hora. Eu não estou dizendo, cada um tem uma fé em Deus. O meu chefe, pastor Antônio Mardoni, é um pastor entendido nas Escrituras. Para vocês terem uma ideia, ele estudou 6 anos para ser padre, antes de se converter ao Evangelho. Sabe português, a língua portuguesa como poucos, irmãos. Sabe muito, muito mesmo. Um cara crânio, um cara que dá gosto você conversar com ele. Só que aconteceu um fato na vida dele que foi memorável. O netinho dele morreu. E quando o netinho dele morreu, e quando chegou no velório, aquele caixãozinho pequenininho, com aquela criancinha bem pequenininha no caixão, ele não conseguiu segurar a razão, e ele começou a orar para Deus ressuscitar aquela criança, e começou a comover as pessoas que estavam em volta, chorando para que Deus ressuscitasse aquela criança. Não aconteceu nada. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo uma mente racional, como a do meu chefe, mesmo uma mente que você fala assim, o cara é crânio, o cara sabe muito, nessas horas a emoção fala mais alto. Nessas horas você se deixa levar pela emoção. Então é muito difícil você ficar nessa hora pleno, você ficar nessa hora, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui raciocinando. É muito difícil. A emoção sempre acaba falando mais alto. Vamos para um outro tema agora. Vamos falar sobre a pena de morte. Estou na página 23. Pena de morte. Será que o não matarás vale em todos os aspectos? Ou existem casos que a pessoa merece ter a vida ceifada? O que a Bíblia diz a respeito? No Antigo Testamento, parece que desde o Gênesis temos uma orientação quanto a isso. Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É o que diz a Bíblia. A pena de morte devia servir para ensinar a não brincar com a vida dos outros. Quando Deus deu a lei a Moisés para o governo da nação de Israel, ele instituiu a pena capital. Deus instituiu, meus irmãos, a pena de morte para o povo de Israel. Foi Deus que instituiu, tá? Deus instituiu. Para alguns crimes. O que era passível de pena de morte, segundo o Antigo Testamento? Homicídio planejado, ou nos nossos dias aqui, homicídio qualificado. Agredir ou amaldiçoar os pais. Bater no pai ou amaldiçoar o pai, pena de morte. Sequestro, pena de morte. Feitiçaria, pena de morte. E idolatria, pena de morte. Quem cometesse tais crimes deveria ser apedrejado até a morte. Essa era a pena de morte para o governo de Israel. Isso existia no Antigo Testamento. Tem as referências aí na apostila, depois você lê quando chegar em casa. Já no Novo Testamento, quem decidia sobre aplicar a pena de morte era o Império Romano. Era dado ao governo que exercia a lei. Era ele que era dado o direito, né, de você tirar a vida do indivíduo ou não. A Bíblia, meus irmãos, não dá uma resposta definitiva.
Por exemplo, Jesus foi condenado à morte por Pilatos. Então Pilatos teve que ter o aval de Roma para condenar Jesus à morte. Então deve ou não haver pena de morte segundo o Novo Testamento? A Bíblia não dá uma resposta definitiva, apesar de continuar valendo o não matarás, que em hebraico, o não matarás, se fosse para traduzir correto, seria não assassinarás. É assim que está dito no hebraico, não assassinarás. E isso está no Novo Testamento, Mateus 5:21. Jesus repete essa ordenança. Deixa isso, a pena de morte, para cada governo decidir. Onde está essa afirmativa? Romanos, capítulo 13, versículo 4 e 5. Por favor, alguém leia para mim aí. Romanos 13, 4 e 5. Podem ler? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Continua, portanto, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. porque ela o quê? A autoridade governamental. É disso que Paulo está falando. Ela não traz debalde a espada. O que é a espada? É um instrumento de morte. Se nós morássemos nos Estados Unidos, isso poderia ser contemporaneizado da seguinte forma: ela não traz debalde a cadeira elétrica. Poderia ser dito assim, porque a espada era a pena de morte lá do Novo Testamento. Mas Geisel, o Cristo morreu crucificado. Irmãos, só os piores dos piores morriam crucificados. O cara tinha que ser muito ruim para ser condenado à morte por crucificação. Quem deveria ser no lugar de Cristo é Barrabás. Vai dar uma olhadinha em quem era Barrabás que você vai ver como é que era o cara. E Cristo foi condenado no lugar dele. Então só os piores eram condenados à morte por crucificação. A maioria era espada na garganta. Era assim que se morria antigamente. Nós, como cristãos, devemos sempre lutar pela vida, para que as leis promovam a vida e não a morte. Mas, se porventura for aprovado leis no país que instituam a pena de morte, como é o caso dos Estados Unidos, o cristão deve proceder em favor das instituições constituídas, porque essa é a vontade de Deus. Eu vou repetir: se no Brasil for aprovada uma lei que institui a pena de morte, nós como cristãos devemos apoiar. Você pode discutir e falar contra enquanto não vira lei. Depois que virou lei, você tem que apoiar, porque isso é bíblico. Tá bom, mas a gente sabe que aqui no Brasil a corte histórica está muito mais fraca. Sim. A gente teve um exemplo agora que um juiz da STS soltou um ladrão, um traficante do PCC. Sim. E quando o coitado rouba uma manteiga, fica preso vários dias. Sim. Eu faço uma pergunta: você tem coragem de dar uma vida para o Estado com uma conta, para ele Estado definir se ela deve ou não deve viver? Eu vou chegar lá, está no próximo parágrafo, sim. Eu vou chegar lá. Eu quero dizer para vocês que existe pena de morte no Brasil, tá? Existe pena de morte no Brasil. A Constituição prevê a pena de morte. Quando? Em que circunstância? Se o Brasil, porventura, um dia entrar em guerra e um soldado pela pátria estiver lutando e deserdar, sair fora, não quiser lutar e pegar em armas, a Constituição brasileira pode decretar para ele a pena de morte. Então existe pena de morte no Brasil nesse aspecto pormenor, certo? Nesse aspecto pormenor existe. O episódio da mulher adúltera, eu escrevi na apostila aí samaritana, mas foi um erro, tá? Não é samaritana, é adúltera. O episódio da mulher adúltera tem muito a nos ensinar, porque ela era digna de morte segundo a lei, mas o critério estabelecido por Jesus
foi que o apedrejamento fosse feito por alguém que não tivesse cometido pecado. Jesus não invalidou e nem estimulou o apedrejamento, mas apenas estabeleceu um novo critério para ele. Foi o que Jesus fez. Agora, respondendo à pergunta do Wesley, outra coisa que precisa ser colocada é sobre o sistema de justiça brasileiro. Vira e mexe, você se depara com casos na mídia de pessoas que foram condenadas injustamente. Sabemos que a polícia, por exemplo, tem cotas a cumprir. Então, muitas vezes ela pega um indivíduo que cometeu um crime e ela faz com que aquele indivíduo assuma mais BOs do que o que ela fez, para cumprir essa cota dela. Então o cara acaba assumindo, através de tortura, mais BOs do que ele cometeu. Isso acontece no Brasil, infelizmente. Quantas pessoas seriam condenadas à morte injustamente por conta da corrupção do sistema? É uma pergunta a se fazer. Será que estamos dispostos a pagar esse preço? O sistema prisional já não seria uma condenação suficiente para o crime cometido? A verdade, irmãos, que tem que ser dita é que alguns bois e alguns cavalos têm uma vida muito melhor do que os detentos de uma prisão. Esses detentos de prisão, eles vivem como animais. Então já não seria um castigo suficiente. A gente sabe que o sistema não regenera ninguém. É muito difícil alguém sair de lá regenerado. Muitas vezes acontece isso porque o cara encontra Deus lá dentro da prisão. Mas é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Mas já não é um castigo suficiente ele passar por viver igual um animal dentro de uma cela, dentro de um presídio brasileiro? Deus deixa claro que não fica feliz pela morte dos ímpios. Isso está lá em Ezequiel 18, 23. E para quem deseja instituir a pena de morte, é preciso saber que é por justiça e não por vingança, porque a vingança é do Senhor e não nossa. Justiça popular sem julgamento apropriado não vale. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode deixar escapar isso, né? O nosso sistema é um sistema muito falho, infelizmente. Meus irmãos, eu vou terminar aqui por hoje. Falta a guerra e depois a conclusão. Mas eu ia terminar hoje, né? Mas o pastor Tom, ele falou para eu ficar mais uma terça-feira, para dar um resumo geral. Eu achei que eu ia conseguir terminar tudo hoje. Então ficou faltando um tópico, que é guerra e depois a conclusão final. E eu quero também, na semana que vem, dar eu quero dar também uma pincelada sobre o que nós devemos fazer, quais atitudes nós devemos tomar. Eu lembro que o Guilherme, antes de eu começar o estudo, o jovem Guilherme, ele me chamou ali no final do culto, e ele perguntou sobre o que seria o estudo, e eu falei sobre o que seria, e ele me disse assim: olha, é muito importante a gente saber o que fazer com aquilo que foi aprendido. E ele tem razão. O que nós precisamos fazer? Quais atitudes nós devemos tomar? Tudo bem, eu adquiri conhecimento aí durante 7 terças-feiras. Durante 7 terças-feiras eu recebi conhecimento. E agora, o que é que eu faço com tudo isso? Então, semana que vem, eu quero dar alguns insights do que nós podemos fazer com aquilo que nós estamos aprendendo. Não só aprender para nós, mas pegar isso que nós aprendemos e praticar isso no dia a dia. Posso contar com vocês terça-feira que vem? Amém? Então eu quero parar por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre questões éticas, olha, pode falar sobre questões éticas aí. Só para vocês terem uma ideia, tem assuntos que eu não abordei, e se você quiser perguntar, você pode perguntar. Se eu não souber responder, eu respondo terça-feira que vem. Por exemplo, eu não vou falar sobre pobreza, racismo, direitos humanos, adultério, divórcio, homossexualidade, engenharia genética, reprodução artificial. Será que um crente pode usar barriga de aluguel?
alcoolismo, drogas, desobediência civil. Será que o crente pode desobedecer o governo? Será que pode? Não? Martin Luther King Jr., lá nos Estados Unidos, que saiu nas ruas lá contra a segregação racial, será que ele estava errado ou estava certo? Tem que ser sujeito, mas a sujeição ela vai até onde a Bíblia diz. Se for contra a Bíblia, não pode, né? Então, pode ter desobediência civil ou não? Riqueza, capitalismo, direito dos animais e cuidados com o meio ambiente e muito mais. Só alguns tópicos que eu não vou conseguir falar, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa referente a isso, pode perguntar. Se eu não souber, semana que vem a gente conclui isso. Vamos lá, quem quer? Fala aí, Guilherme. Vai ser igreja, vai ser o jeito. Pode ser. Eu tenho uma dúvida em relação à defesa pessoal. A gente vive num país onde a violência é muito grande e mexe, a gente é submetido a isso, né? E que seria, tipo, eu posso me defender com agressão a respeito para defender a mim mesmo ou outra pessoa? Com agressão? Isso. Com agressão? Jesus nos ensinou a darmos a outra face, certo? Agora, isso não quer dizer que você tem que ser bobo, tem que levar sempre a pior. Isso não quer dizer isso, né? Mas se você tiver que mostrar para o seu oponente que você é maior do que eles, e se for através de dar uma outra face, esse dar a outra face muitas vezes não é sentido literal, né? Muitas vezes pode ser de uma forma figurada, né? Alguém te xinga e você fala para ele: Deus te abençoe. Você deu outra face, certo? Você deu outra face para ele. Você não pagou para ele com a mesma moeda que ele está te pagando, né? Agora, eu não sei muito bem o pormenor que você quer me falar, mas vamos supor que seja legítima defesa, certo? A lei brasileira, até pouco tempo atrás, não ia permitir que você tivesse uma arma de fogo em casa. Agora a lei brasileira já permite, certo? Que você adquira uma arma de fogo. Se você achar sábio da sua parte, você adquirir uma arma de fogo, é legalizado, certo? Eu sinceramente, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu acredito que a liberação das armas, ela vai fazer mais mal do que bem, porque a maioria não sabe usar. A maioria, quando for fechado no trânsito ou for xingado no trânsito, o cara vai querer usar a arma para poder peitar o outro, certo? E aí vai dar M, certo? Agora, vamos supor que você está na sua casa e você tem uma arma, e o ladrão vai entrar na sua casa, e você escuta o barulho, acorda durante a noite, e você vê que o ladrão está entrando na sua casa para te roubar. Aí você vai, pega a arma que está lá na gaveta e mata o ladrão. Foi legítima defesa, você vai responder judicialmente, mas provavelmente não vai pegar nada para você, porque foi legítima defesa. Eu, sinceramente, estou de acordo com isso. Estou de acordo com isso, tá? Então, se a sua pergunta foi referente a isso, eu estou de acordo com isso. Agora, eu acho que a liberação das armas, ela vai fazer mais mal do que bem. Essa é a minha opinião. Peraí, deixa o Caleb falar, Claudio. Fala aí, Caleb. Pode ser o jeito. Pode ser. Posso ler um trechinho aqui do Você Já Leu, só para ressaltar a pergunta? Pode. Você falou aqui nos Estados Unidos, o cristão deve proceder em favor das constituições, porque essa é a vontade de Deus sobre a pena de morte. Aí, levando para outros assuntos, se sobre a pena de morte, se for instituída aqui na nossa Constituição de 88, né? Se abranger ela, a gente tem que aceitar. A gente também não teria que aceitar sobre as outras coisas que já foram aceitas, por exemplo, homossexualismo, aborto, coisas que somos contra. Aí, se a gente tem que concordar com a Constituição. aí vai naquilo que eu estava falando com a Daías aqui. A gente tem que aceitar desde que aquilo que foi instituído não confronte a palavra de Deus. Como eu expliquei, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existe uma vazão, uma brecha para a pena de morte. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então,
Por isso que eu disse que vai de governo para governo. Se o governo instituir, nós como cristãos devemos apoiar isso, porque existe uma brecha bíblica para que isso seja aceito. Agora, por exemplo, casamento homossexual, a gente nunca deve aceitar isso, porque isso vai contra os preceitos bíblicos. Isso foi pecado no Antigo, foi pecado no Novo e continua pecado hoje. A gente pode imaginar viver numa sociedade que aceita isso, beleza, aceita. Mas se alguém, por exemplo, chegar aqui no pastor Tom e falar: pastor, eu sou gay e quero me casar aqui na Vila Galvão, certo? Aí o pastor Tom vai se desviar, vai falar: não, aqui não, aqui a gente não vai fazer isso, e pronto, acabou. Se tiver que ir preso, vai preso, certo? Essa é a minha opinião. Então aquilo que não fere os preceitos bíblicos, a gente tem que aceitar. A pena de morte não fere os preceitos bíblicos. O que dizer é que se alguém confrontar ele na rua, você não pode sair na mão do cara. Como defesa pessoal, cara, se você faz defesa pessoal e alguém vai te roubar na rua e você acha que você vai conseguir desarmar o cara dentro da arte marcial que você domina, vai fundo, mano. Vai fundo. Você está correndo um risco que muitas vezes o cara vai chegar armado, né? Mas se você acha que consegue dominar o cara e tirar a arma do cara, vai fundo. Acho que vai de situação para situação. Claudião, você quer falar? Fala alto, Claudião, está sem microfone. Essa questão aí da legítima defesa, imagina a gente que já tem família, tem filhos e tal, muitas das vezes, em alguns casos, os caras, quando eles entram numa casa, eles, depois que eles estão de posse e tudo, em alguns casos, acabam barbarizando as mulheres, certo? E aí, vai ser o quê? Meu amor em perdoar o bandido meliante ou meu amor para com a minha esposa e minhas filhas? Vale ressaltar que se a pessoa se posiciona em respeitar o amor do meliante, de valor que tem a filha, será que as meninas vão olhar e falar assim: olha, meu pai hoje se converteu, eu quero continuar sendo filha dele, ou elas arrumam marido para uma outra casa? Ninguém tem sangue de barata, né, cara? Ninguém tem sangue de barata. Por isso que eu acho que se você tiver a oportunidade para matar o bandido, você vai lá e acerta isso. Reproduz a pergunta dele que a gente não conseguiu fazer aqui. Não, ele perguntou sobre se a pessoa que o ladrão entra em casa vai barbarizar a família, se o pai de família deixaria isso acontecer. Estou dizendo que não, né? Que se a pessoa tiver a oportunidade de defender a honra da família, ele tem que fazer isso. Mais alguém? Sobre armas, a Bíblia não diz que há tempo para todas as coisas. Lá, quando Pedro ele sacou da espada, Jesus mandou ele guardar. Espada na época era como se fosse a arma de hoje. Só que em Lucas 22:36 diz assim: ele lhes disse: mas agora, se você tem bolsa, leve-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e compre uma. Então o Senhor institui, a pessoa estava aqui falando sobre se defender. Você está dizendo que a Bíblia está instruindo para se defender, é isso? Sim, existe momento para todas as coisas. Sim. Eu não estou dizendo que para as pessoas comprarem armas. Sim. Mas se elas tiverem uma arma para se defender, a Bíblia não condena. Sim, foi isso que eu disse, né? Ela está fazendo uma ratificação naquilo que eu falei, é isso mesmo, é assim que eu creio também. Mais alguém? Então, por hoje chega. Não, é acerca do aborto. Você, tudo bem. Semana que vem a gente dá um fechamento, fala sobre guerra e dá a conclusão. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.